Olá pessoal, sejam bem-vindos, está chegando a hora e a gente vai aqui trabalhar os principais tópicos de família e sucessões. A gente vai começar com o direito de família. Lembrando que as ações de família têm esse procedimento especial regulamentado no artigo 693 e seguintes do Código de Processo Civil, onde nós temos algumas peculiaridades. E uma delas está lá no artigo 694, onde a qualquer momento, e em especial no parágrafo único do artigo 694, em qualquer momento as partes vão poder pedir a suspensão do processo, não só para atendimento de mediação extrajudicial, mas também de atendimento terapêutico. E quanto à mediação, a gente falou ao longo das nossas aulas aqui na segunda fase, de que a regra no processo de família, artigo 165, parágrafo 3º do CPC destaca isso, preferencialmente no processo de família, a gente tem mediação e não conciliação. E é por isso que lá, quando da petição inicial e quando a gente pede a citação, e quando tem, na verdade, a realização da citação, lá no artigo 695, parágrafo 1º do CPC, nas ações de família, o mandado de citação não é acompanhado da petição inicial. E o foco é justamente facilitar o agir autocompositivo entre as partes, que, artigo 696 do CPC, esses encontros de mediação vão acontecer em quantas oportunidades se mostrarem necessárias. Outro ponto importante aqui quanto ao processo de família é o artigo 698. Nas ações de família, a gente tem a intervenção do Ministério Público quando tiver interesse de incapaz. E no artigo 699, nós temos a previsão de que quando o processo envolver alienação parental ou abuso sexual, que a gente sabe que muitas vezes a falsa denúncia é uma das atitudes de alienação parental, a gente tem obrigatoriamente que o juiz, ao ouvir essa criança ou adolescente, se socorra de um especialista, ou seja, ele não vai ouvir sozinho essa criança nem esse adolescente. Ainda dentro do CPC, a gente tem o artigo 731, que fala do procedimento consensual do divórcio, que a gente vai ter a necessidade da via judicial quando tiver criança e adolescente ou incapaz, ou quando a divorcianda estiver grávida. É bem importante a gente relembrar que o artigo 732 do CPC, ele vai nos apresentar a possibilidade da utilização do 731 para a união estável. Relembrando que em ações de união estável, a gente vai pedir o reconhecimento e a dissolução da união estável, mesmo quando tiver contrato de união estável, mesmo quando nos elementos ali da questão constar que houve escritura pública, porque a união estável ela é diferente do casamento, ela é um ato fato jurídico. Então primeiro a gente vai ter que o juízo reconhecer o período de união estável, decretar a dissolução e a partilha dos bens. Ali o artigo 1725 do Código Civil, 1725, nos deixa muito claro que a união estável, salvo o contrato escrito, aplica-se comunhão parcial de bens. E a exigência de contrato escrito, não necessariamente uma escritura pública. Claro que por segurança, cada um de vocês, se for realizar esse documento, vai fazer por escritura pública, mas a exigência da lei é contrato escrito. Então, basta o contrato escrito, elegendo qualquer outro regime, para não aplicar comunhão parcial de bens. Caso contrário, nós vamos ter a aplicação da comunhão parcial de bens. O artigo 733 do CPC, 733 do CPC, ele nos apresenta a possibilidade do divórcio ou da dissolução de união estável em tabelionato de notas. Mas para fazer em tabelionato de notas, é preciso que exista o acordo. Não pode que a divorcianda nem a companheira esteja grávida e não pode ter filhos incapazes. Então, todas as questões pertinentes à dissolução do casamento ou da união estável, nessas condições do 733, podem ser definidas. Inclusive, o retorno ao nome de solteiro ou a manutenção, alimentos entre cônjuges e companheiros também podem ser fixados nessa escritura pública. Mas tem que atender esses requisitos. O artigo 734 nos traz a ação de alteração de regime de bens.
e a ação de alteração de regime de bens, ela exige, você vai unir aqui o 734 com o direito material. Lá no direito material, nós temos no artigo 1639, 1639 do Código Civil, lá no parágrafo 2º do 639, a previsão da mutabilidade do regime de bens. E essa mutabilidade do regime de bens, ela deve ser motivada, ou seja, se a banca te cobrar em questão ou até mesmo em peça, ela vai ter que dizer quais são os motivos que levam este casal a desejar a alteração do regime de bens, para justificar a necessidade de alteração do regime de bens. Outra peça que a gente quer reforçar na situação ainda de família é a ação de investigação de paternidade. Que essa ação de investigação de paternidade, tu vai também fundamentar, além de usar o procedimento do CPC, tu vai usar a Lei 8560 de 92, porque a Lei 8560 de 92 é a lei da investigação da paternidade, onde lá no artigo 2º-A, então Lei 8560 de 92, artigo 2º-A, nós temos a previsão quanto aos pedidos, que é uma situação muito peculiar aqui dessa demanda, que normalmente nos pedidos você vai fazer o protesto genérico pela produção de prova, ou seja, a produção de todas as provas admitidas em direito. Todavia, na ação de investigação de paternidade, tu vai pedir em especial a prova pericial por meio do exame de código genético. Porque, afinal de contas, se existir a recusa por parte do réu em submeter o exame de código genético, tu vai aplicar a previsão do 2º-A, parágrafo único. E esse 2º-A, parágrafo único, ele estabelece que a recusa do réu em submeter ao exame de código genético traz uma presunção iuris tantum de parentalidade, ou seja, tu presume que ele é o pai. Aqui, nada mais é do que a aplicação do que quem não deve não teme, e por isso é bem importante esse pedido na ação de investigação de paternidade, que, se cumulada com alimentos, o pedido deve ser de alimentos provisionais e não de alimentos provisórios, e com base no artigo 7º da Lei 8560, você vai pedir esses alimentos provisionais, porque tu não vai ter espaço para o pedido de alimentos provisórios. A Lei de Alimentos, que trata dos alimentos provisórios, que é a Lei 5478 de 68, então a Lei 5478 de 68, apresenta como requisito lá no artigo 4º, então artigo 4º da Lei 5478 de 68, apresenta como requisito a prova pré-constituída. Então, como tu não vai ter essa prova pré-constituída, porque numa ação de investigação de paternidade, tu vai criar o vínculo no decorrer da ação, tu não vai poder pedir provisórias, tu vai pedir provisionais. O que vai acontecer, o juiz vai fixar desde logo os provisionais. Confirmada a paternidade, na sentença, o réu sendo o pai, os alimentos provisionais vão se converter em definitivos. Os provisórios, que tem essa lei especial, que é a 5478 de 68, tem ali um procedimento próprio, que inclusive o artigo 5º, caput, e o parágrafo 1º nos destacam essas peculiaridades, porque tem inclusive um prazo próprio para contestar. O prazo para contestar a ação de alimentos com base na 5478 é fixado pelo juiz, ou seja, o juiz vai fixar qual é o prazo razoável, pode ser 10 dias, 9 dias, enfim. Então a gente tem um procedimento próprio aqui na situação da 5478 de 68. Além disso, quanto às ações de alimentos, se no problema ou na questão surgir alguma situação envolvendo uma gestante, a gestante tem procedimento próprio para as ações de alimentos, que é o procedimento da Lei 11.804 de 2008. A Lei 11.804 de 2008, que é a Lei dos Alimentos Gravídicos, ela traz um rito próprio, onde essa gestante vai precisar demonstrar, de acordo com o artigo 6º, então o artigo 6º da Lei 5478, a Lei 11.804 de 2008, ela vai ter que demonstrar os indícios de paternidade, ou seja, quais são os indícios de que o réu é o pai da criança. O que o juiz vai fixar com base nesses indícios, artigo 6º da Lei dos Gravídicos,
e o que vai acontecer é, confirmando a parentalidade, isso após o nascimento com vida, porque durante a gestação não se faz exame, confirmando a parentalidade, nós vamos ter a situação de que os alimentos gravídicos vão ser convertidos em alimentos definitivos. Quanto ao casamento, a gente precisa estar atento à situação de nulidade do casamento, porque nós temos impedimentos matrimoniais absolutos. E esses impedimentos matrimoniais absolutos, nós vimos no artigo 1521, então 1521 do Código Civil, onde o caput diz não pode casar. Esse 1521 ele tem 7 incisos. Desses 7 incisos, nós dividimos em 3 modalidades de impedimentos. Do inciso 1º ao 5º, os impedimentos são em razão do parentesco. No inciso 6º, o impedimento é em razão do vínculo, porque não podem casar as pessoas casadas. E no inciso 7º, é em razão da prática de um crime. Quaisquer dessas hipóteses são questões de ordem pública. Tanto é verdade que o artigo 1522, ele prevê que eles podem ser indicados por qualquer pessoa, e é para isso que servem a publicação dos proclamas, mas também eles podem ser reconhecidos de ofício, ali no parágrafo único do 1522. Estes dispositivos do 1521 se descumpridos, ou seja, não deveria ter acontecido o casamento, mas houve o casamento, este casamento é nulo. E sendo questão de nulidade, o artigo 1548, inciso 2º, nos deixa muito claro que o casamento é nulo, que é um vício insanável. E quanto ao 1548, inciso 2º, a gente tem a aplicação do 1549, que o 1549 ele dá legitimidade para qualquer interessado ou para o Ministério Público para ter a distribuição da demanda. Então veja que interessante que nós temos aí uma legitimidade bastante extensa para propor essa ação. Os efeitos da sentença de anulação de casamento, que estão lá no artigo 1563, eles vão fazer retroagir a data da celebração. E é por isso que, uma vez a pessoa estando casada, ela nunca mais retorna ao estado civil de solteiro. Agora, mas eu tenho um amigo que agora se divorciou, ele botou no Facebook estado civil solteiro. Meu amigo, ele pode botar no Facebook estado civil melancia quente. Né? Sabe o que é melancia quente? Que está doido para fazer mal para alguém? Ele pode fazer o que quiser. Agora, o estado civil dele jamais voltará a ser solteiro. Qual é a única possibilidade de voltar ao estado civil de solteiro? Com a anulação do casamento. Então, essa situação da anulação, os efeitos retroagem à data da celebração. Mas, Conrado, o que é o casamento putativo? Olha só que interessante. A putatividade, que vem do latim putare, que é pensar, é aquele casamento onde existe um vício, que um deles, ou até mesmo ambos, não sabiam da existência daquele vício, a existência de um impedimento. E a putatividade, ela serve o quê? Para proteger quem estava de boa fé num casamento que deve ser declarado nulo. Então a ideia da putatividade, e você vai encontrar isso no artigo 1561 do Código Civil, 1561, é proteger aquele que esteja de boa fé num relacionamento afetivo. E a putatividade, ela começa com a situação no caput de que ambos estão de boa fé. Quando ambos estão de boa fé, ou seja, ambos desconheciam o impedimento, os dois vão se aproveitar dos efeitos do casamento até a data da sentença de anulação. Agora, o que é se aproveitar dos efeitos? Eu vou falar sobre isso. Mas quando é que a gente vai ter a situação de que ambos estão de boa fé? Pode acontecer de um casal ter celebrado o casamento há 1 ano e alguém chegar para ele e dizer, olha só, desculpa eu não ter te contado antes, mas vocês são irmãos. Então, os dois até aquele momento estavam de boa fé. Irmãos não podem se casar. Irmãos não podendo se casar, nós temos um casamento que deve ser declarado nulo. Mas nesse caso, os dois estavam de boa fé
e os dois vão se aproveitar dos efeitos do casamento até a sentença de anulação. O parágrafo 1º do 1561 fala que quando um deles está de má fé, ou seja, eu fui lá, me casei com alguém, depois de um ano de casamento eu descubro que ela ainda é casada com uma outra pessoa e não se divorciou e não ficou viúva. Bom, eu estou de boa fé, ela está de má fé. Só eu vou me aproveitar dos efeitos do casamento. E por último, no parágrafo 2º, nós temos os dois estando de má fé. Bom, os dois de má fé, nós dois sabíamos do vício, fomos lá e casamos. Bom, só nós dois vamos nos aproveitar, quer dizer, nenhum dos dois vai se aproveitar dos efeitos do casamento, nesse caso, quando os dois estiverem de má fé. Agora, o que é se aproveitar dos efeitos do casamento? 1564. O 1564 vai dizer essa situação. Ou seja, quando eu estou de boa fé, ela está de má fé, e a gente teve um relacionamento norteado pela comunhão parcial de bens. Tu vai ter na comunhão parcial de bens a comunicação dos aquestos por um ano. Bom, eu que estava de boa fé, vou me aproveitar dos aquestos. Ela que não estava de boa fé, ela não vai se aproveitar dos efeitos do casamento. Então essa é a consequência da putatividade do casamento, que é proteger quem estava de boa fé. Além disso, a gente tem situações em que o casamento ele pode ser declarado nulo. Ou seja, as situações de anulabilidade do casamento que estão no artigo 1550 não é uma questão de ordem pública. Então todas as questões que estão no 1550 vai depender do quê? De que os interessados possam promover. Tem até uma situação muito peculiar aí no artigo 1550, que é por vício da vontade. Conrado, o que é vício da vontade? O vício da vontade está lá no 1556. E o que é o vício da vontade? O casamento, ele só se perfectibiliza com a manifestação da vontade de forma livre. Isso está no artigo 1514. E é para isso, inclusive, que servem as testemunhas, para dar a certeza de que aquela vontade é livre. Bom, mas a situação de um vício na manifestação de vontade, o que ele seria? Seria o erro essencial contra a pessoa do outro cônjuge. É quando tem alguma circunstância anterior ao casamento, que já estava presente no ano da celebração, e que eu descubro depois. E que a descoberta posterior torna insuportável a vida em comum. Esse é o vício da vontade quanto ao erro essencial da pessoa do outro cônjuge. E aqui você vai ter esse entendimento no 1556 do Código Civil. E eu tenho no 1557 as situações que são o vício da vontade. Por exemplo, 1557, inciso 1º. Um deles é quanto à identidade. Então imagina só uma situação onde uma amiga tua conheceu uma pessoa numa festa e se apaixonou enlouquecidamente por esse cara, casa com ele rapidamente e vai no primeiro feriado conhecer os familiares dele. E lá nos familiares dele, uma prima chega assim: ai, olha só que legal a história de vocês, né? Tu aceitou o passado dele. E daí a tua amiga diz assim: nossa, né? Ele também aceitou meu passado, a gente se conheceu na noite, nem foi no Tinder. Não sei. Não, é que o passado dele é muito grave, a prima disse. E a tua amiga diz assim: não, olha, eu também estava solteira, então eu também estava na vida bandida, então meu passado também não era grave. E a prima diz: não, mas é que o passado dele é muito grave. E a colega fica lá sem entender o que estava acontecendo. E nisso a prima leva a tua amiga lá para o quarto da avó deles, para mostrar que o quê? Que a pessoa com quem a tua amiga te casou já passou por uma cirurgia de transgenitalização. Ou seja, ele já foi mulher, agora ele é homem, para todos os efeitos do direito civil. Mas Conrado, não é preconceituoso esse dispositivo? Não. O erro aqui foi a falta de informação, ou seja, é uma situação, a transgenitalização é uma situação anterior, que a esposa não sabia na hora da celebração e que a descoberta posterior torna insuportável a vida em comum. Então essa é uma das situações do erro sobre a pessoa. Que tem, inclusive, ali no inciso 2º, o desconhecimento de um crime cometido. Imagina só, um amigo teu conhece alguém na noite, se apaixona e casa. Daí um dia ele está fazendo um happy hour com os amigos e um amigo diz assim:
cara, tu não tem medo de dormir lá da tua mulher? Ele disse, sabe por quê? Cara, tu nunca botou o nome da tua mulher no Google? Não botei, mas como é o nome da tua mulher? Suzane von Richthofen. Bom, na verdade, ele toma um susto, né, porque ele não sabia qual era o passado da sua então amada. Então, meus amigos, aqui tem um crime cometido antes do casamento, que o desconhecimento torna também insuportável a vida em comum. E essa, então, gente, é uma das situações que o casamento é anulável, onde o cônjuge interessado vai poder demandar a anulação do casamento pelo vício da vontade, certo? Quanto ao direito das sucessões, a gente tem que relembrar que o artigo 1784 do Código Civil, ele nos apresenta o princípio jurídico da saisie, que com o falecimento de alguém, automaticamente todas as relações jurídicas ativas e passivas da pessoa, elas são transmitidas aos herdeiros, sejam eles herdeiros legítimos ou testamentários. E essa transmissão que acontece automaticamente vai transmitir os bens com a universalidade, que está lá no artigo 1791. Então é enquanto uma universalidade, onde tudo vai ser de todo mundo. Quando é que vai acabar isso? Parágrafo único do 1791. Só vai acabar quando acabar o inventário. E quando não acabar o inventário, tu vai aplicar entre os coherdeiros as regras de condomínio. Ou seja, eles têm condomínio sobre os bens dos decujos. Tu não tem uma individualização dos bens dos decujos. E, enquanto não tiver partilha, qualquer dos coherdeiros vai poder ceder o seu quinhão. E a cessão dos quinhões hereditários estão lá no artigo 1793, 1793, obrigatoriamente é por escritura pública. Então ele vai ceder no todo ou parcelas daquilo que recebeu por escritura pública. E essa cessão, ela pode ser gratuita, mas ela também pode ser onerosa. E sendo onerosa, ele vai botar um preço no negócio jurídico e, em caso de cessão onerosa, para ceder a estranha sucessão, é bem importante tu relembrar do 1794, porque cedendo para a pessoa estranha a sucessão, tem que respeitar o direito de preferência, que é a prelação legal, que é a preempção. Então, fica bem atento que na cessão onerosa precisa respeitar o direito de prelação, porque caso contrário, tu vai ter a aplicação do 1795, onde o herdeiro que se sentir prejudicado vai haver para si a cota cedida para um estranho à sucessão. A renúncia à herança é diferente da cessão, porque a renúncia está lá no 1806, e a renúncia ela é sempre abdicativa. É um ato puro, simples, em que o efeito é como se aquele herdeiro jamais tivesse existido. E tanto é verdade que tu pode perceber lá pelo parágrafo único do artigo 1804. Então procura aí 1804, parágrafo único, que os efeitos da renúncia retroagem à data da abertura da sucessão. É como que aquele herdeiro nunca tivesse existido. Então, renúncia é sempre abdicativa. E quando eu não renuncio em favor de alguém. Eu simplesmente abro mão. Tanto que o artigo 1810 destaca muito bem isso. Se um herdeiro renuncia, os filhos do renunciante eles não vão ter direitos. Nós só temos a possibilidade de que os filhos do renunciante recebam se todos da mesma classe renunciarem. Isso está lá no artigo 1811. Nós reforçamos ao longo das nossas aulas aqui na segunda fase a importância de, frente à inconstitucionalidade do artigo 1790, então o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo julgamento da repercussão geral 809. Então, com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790, toda vez que ali no artigo 1829, o artigo 1829, que apresenta essa ordem de vocação hereditária, essa ordem de chamada dos herdeiros à herança, a gente vai ter, toda vez que vocês escutarem a expressão cônjuge, nós vamos interpretar / companheiro, porque nós temos hoje uma equiparação sucessória entre cônjuges e companheiros. E isso para todos os fins. Nós falamos que, inclusive, para fins do 1845, embora isso seja ainda uma situação na doutrina de discussão. Está sendo discutido na doutrina, mas para fins de exame de ordem, nesse momento, vocês vão aplicar dessa forma.
Não há dúvida também ali quanto ao 1831. O 1831 que fala do direito real de habitação, que é do cônjuge, também vai entender ao companheiro. Quanto ao companheiro, o artigo 7º da Lei 9278 de 96, a Lei 9278 de 96, artigo 7º, já apresentava essa possibilidade. Mas também, além do artigo 7º da Lei 9278, tu vai aplicar o artigo 1831 do Código Civil. Na ordem de vocação hereditária, tu tem que seguir essa ordem de preferência do legislador. Primeiro a gente chama os descendentes, que a depender do regime de bens, o cônjuge ou o companheiro vai participar, para depois chamar os ascendentes, que sempre vão concorrer com o cônjuge ou companheiro, independentemente do regime de bens. Na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge ou companheiro herda tudo, e só em último caso é que os colaterais vão ser chamados. Os colaterais, nos termos do inciso 4º do artigo 1829 e também do artigo 1850, 1850, eles são herdeiros facultativos. Porque os colaterais eles podem ser vocacionados, mas para eles serem afastados da herança, basta um testamento sem prestigiá-los. Então alguém que não tenha filhos, não tenha netos, não tenha pai nem mãe, não tenha cônjuge, não tenha companheiro, essa pessoa pode dispor de 100% dos seus bens, porque ela não tem a necessidade da reserva da legítima. Por falar em testamento, o artigo 1857 permite que as pessoas façam testamento. E esse testamento, que o artigo 1860 vai nos apresentar a capacidade testamentária, que pode ser feito por um adolescente, e também destacando que a incapacidade superveniente do testador não invalida, ou seja, se alguém se tornou incapaz depois do testamento, aquele testamento permanece válido. Todo e qualquer testamento, em qualquer das modalidades, precisa ser levado a registro. E é por isso que no CPC, no artigo 735 e seguintes, a gente tem o procedimento do registro de testamento, que é uma ação que é independentemente do inventário e partilha, onde o juiz vai determinar o cumpra-se, ou seja, as disposições testamentárias devem ser cumpridas. O testador, artigo 1857, parágrafo 1º, não pode afastar a legítima dos herdeiros necessários por testamento, ou seja, não pode o testamento afetar a legítima. E não necessariamente o testamento vai se restringir a questões patrimoniais. O testamento pode servir para reconhecer filhos. Nós vimos isso no artigo 1609, inciso 3º. E também nós vimos no artigo 1610 que mesmo tendo a revogação do testamento, tu não vai ter a revogação do reconhecimento de filhos, que é irrevogável. O testamento, que tem as suas modalidades ordinárias e depois as modalidades especiais, onde nas modalidades ordinárias a gente tem o testamento público, que é feito em tabelionato de notas, a gente tem o testamento particular, que a banca pode chamar de hológrafo, e esse testamento particular ele tem lá no 1879 uma modalidade especial, onde no 1879 tu tem uma única possibilidade no nosso ordenamento jurídico do testamento não ter testemunhas. Temos também o testamento cerrado, que é chamado de místico ou secreto, e essa modalidade ela mistura o particular com o público, porque o testamento cerrado a pessoa faz em casa e entrega para o tabelião na presença das testemunhas, depois o tabelião ele passa a costurar e lacrar esse testamento. Além disso, nós temos modalidades especiais, que estão a partir do 1888 do Código Civil, e esse 1888, ele traz o testamento marítimo aeronáutico, que vai caducar esse testamento se a pessoa não morrer na viagem nem nos 90 dias subsequentes. E por último, no 1893 seguintes, o testamento dos militares, que não precisa ser um militar de carreira, pode ser uma pessoa que esteja a serviço das Forças Armadas naquelas condições ali do 1893. Que eu destaco o 1896, que é o testamento no compativo, que é a única possibilidade de testamento oral que existe no nosso ordenamento jurídico, que o militar ferido em praça de combate vai poder testar oralmente. A presença de testamento, lá no artigo 610 e 611 do CPC, impede o inventário extrajudicial. Então, se tiver testamento, nós não temos a possibilidade de que o inventário seja processado em tabelionato de notas. Nós vamos precisar ainda
de um inventário judicial, tendo em vista a presença do testamento. E, além do testamento, o artigo 1881 do Código Civil, 1881, trabalha na figura do codicilo. O que é o codicilo? O codicilo é uma disposição escrita, mas que não é exigida a formalidade pelo Código Civil de instrumento público ou ser reconhecida a firma. Basta uma declaração escrita, datada e assinada, onde a pessoa ela pode, em primeiro lugar, trazer disposições especiais contra o seu funeral. Essa é uma das funções do codicilo. Outra função do codicilo é fazer doações de pequeno valor. Então, se a banca trouxer que a pessoa deseja realizar disposições de pequeno valor, que a lei não explica quanto é que é, e na verdade a doutrina diz que deve ser até 10% do patrimônio, o codicilo também vai servir. E o codicilo ele existe independentemente de um testamento. Mas ele precisa, se for feito um testamento posterior ao codicilo, o testamento posterior tem que confirmar a existência dele. Agora, tu pode ter um testamento e depois ter um codicilo. E ele vai ser válido. Por quê? O codicilo, e olha só que interessante, ele pode servir para nomear ou substituir testamenteiro. O testamenteiro, que é a figura que está presente no 1976 e seguintes, esse testamenteiro, ele é chamado de executor testamentário. Qual é a função do testamenteiro? É levar a efeito as disposições de última vontade. Ou seja, é garantir o cumprimento do testamento. Por exemplo, o testador quer criar uma fundação em testamento. Artigo 62 do Código Civil. Bom, como é que ele tem a certeza que isso vai ser operacionalizado da forma como ele imagina? Nomeando um testamenteiro, que vai receber um prêmio que vai ser de 1 a 5% da herança, que esse prêmio é chamado de vintena. E é vintena porque 5% significa 1/20. Então, por isso, a gente tem no testamenteiro essa figura de que esse executor testamentário ele vai receber uma remuneração para o seu ofício. E que também vai ter como prerrogativa a defesa da validade do testamento. Se alguém entrar com uma ação vindicando a nulidade do testamento, uma das prerrogativas desse testamenteiro vai ser defender a validade desse testamento. Ainda dentro do direito das sucessões, a gente tem a necessidade de destacar que os credores do autor da herança, ou até mesmo de um herdeiro, vamos destacar aqui o artigo 1813, que é uma questão interessante. Se um herdeiro, 1813, renunciar à herança para prejudicar credores, eles podem aceitar a herança em nome do herdeiro renunciante. Viu só que interessante? O artigo 1813 traz uma figura bem interessante aqui para a situação da renúncia à herança. Por último, meus amigos, quero destacar com vocês a questão da alienação parental. Alienação parental, que tem lei própria, artigo 12.318, lei 12.318, que traz ali todo o procedimento no parágrafo único do artigo 2º, traz um rol do que é alienação parental. O artigo 6º fala tudo que pode ser aplicado, inclusive de ofício pelo juiz. Porque o artigo 4º, você tem que deixar destacado, que traz todas as questões processuais, traz a situação de que a alienação parental pode ser declarada de ofício, traz que pode ser em qualquer momento processual. Bem importante essa situação referente aos direitos da criança e adolescente. E tu já sabe, falou em criança e adolescente, vale a pena dar uma revisitada no ECA, que é a Lei 8.069 de 90. Lembra que qualquer situação envolvendo o poder familiar precisa de ação própria, isso está no artigo 24 do ECA. Uma criança, por exemplo, para ser adotada por alguém, tem que seguir todo o procedimento que está no 39 seguintes do ECA, é o ECA que regulamenta essa matéria.
A adoção, inclusive, é uma das formas de colocação em família substituta. O artigo 28 do ECA deixa isso muito claro. Então, vale a pena toda vez que a gente fala de criança e adolescente, dar uma olhadinha no ECA também, porque é uma situação bem pertinente. Fora isso, meus amigos, quero desejar toda a tranquilidade para vocês na prova. Não esqueça de que esse é um momento importante na tua vida, mas que isso não represente nervosismo, e sim engarra. Porque, afinal de contas, é chegado o momento de tu, por mais uma pequena etapa, tu atingir essa tão sonhada carteira, que tenho certeza que ela vai te fazer muito feliz. E olha que eu posso dizer, enquanto advogado, que sou muito feliz de ter escolhido esse ofício. Se eu tivesse que escolher 10 vezes, escolheria 10 vezes ser advogado. E o que eu desejo a cada um dos senhores é que vocês sejam muito felizes na caminhada que vocês estão construindo a partir de agora na advocacia. Hoje, na hora de dormir, tu vai mentalizar não coisas ruins. Tu vai já te imaginar recebendo a carteira, qual é o número da tua carteira, a emoção das pessoas que te amam, porque é isso que vai acontecer. Chegou a hora de tu acreditar em ti e no teu potencial. Não te esquece daquela história que eu contei em sala de aula. Deus é top. Vai dar tudo certo. E que cada um de vocês, tocando ficha nos minutos que ainda tem de estudo, tendo essa tranquilidade e acreditando no teu potencial, a vitória é certa. A gente não vai mais se encontrar em segunda fase. A gente vai se encontrar num curso de atualização em família, aqui no meu curso, na nossa pós-graduação, porque a tua aprovação já está garantida. Boa prova, contem comigo e muita felicidade a cada um de vocês.